noturno, eu me perdi, né? Decolei lá do Augusto Severo, né? Da base aérea. E o comandante que inclusive é o comandante de GTA de Pernambuco, o Coronel Câmara Júnior, excelente piloto, né? Um dos primeiros instrutores, assim como o Major Pimenta, né? Então o Capitão Pimenta, que é o subcomandante do GTA da Paraíba, foram os meus instrutores. E o Coronel Câmara Júnior me perguntou: onde nós estamos? Eu disse: Ponta Negra. Eu já estava lá em Cotovelo. Caramba. E choveu também, tava chovendo, começou a chover. Então você só vê uma cortina negra na sua frente, você não sabe pra onde tá indo, você desorienta total. E aí, nesse retorno desse resgate desse menino ali, dessa criança, pra pousar de novo no quintal de uma escola, sem balizamento, sem eu saber a direção do vento, velocidade do vento, sem o local preparado, era um campinho de futebol society. Então são coisas que a gente tem que ter noção. Então se você achar que você tá ali e não vai passar por situação de estresse extremo, ou se você não tem condições, não adianta você enveredar pela aviação. E aí muita gente pergunta: quando você sair da polícia, então você vai trabalhar com aviação? Não pretendo. O risco de vida é muito alto. O risco de vida é muito alto. Normalmente você tá saindo de casa, você olha pra família todinha. Todos os dias você olha pra trás, você não sabe se você vai voltar. É todo dia, é diário. E quando tem uma ocorrência, por exemplo, policial com troca de tiro, nós estamos trocando tiro também, né? Uma ocorrência aí famosa que que a gente içou, pessoal do Mangue, né? Não sei se você lembra. Não lembro o ano aquilo ali. Mas acho que você já estava na polícia, ali na próxima Guarita, que chama ali no Alecrim, Quintas. E aí a gente ali naquela condição de vento, naquela condição de situação, a gente foi para a ocorrência. Tudo certo com a inteligência do choque na época, né? A gente operava muito com choque nessa época. Aí a gente tá lá, o pessoal tá em terra. A gente planejou uma operação que daqui a 5 minutos eles, pelo Mangue, iam se encontrar com os suspeitos, né? Com os infratores. E aí eles iam nos acionar. A gente estava tipo em Igapó ali do outro lado. Em segundos a gente estava ali. Só que eles não nos acionaram. A gente achou estranho, né? E nós viemos nos aproximando. Quando nós chegamos, troca de tiro, e do helicóptero a gente sentindo o cheiro de pólvora. E sem poder atirar, que a gente não estava vendo nada, era dentro do Mangue. E aí eu chamando no rádio, eu era o copiloto, né? Chamando no rádio, os caras não respondiam. Aquela tensão sem saber se um companheiro nosso tinha sido baleado, o que tinha acontecido. Por sorte, eles não foram baleados, mas a gente teve que resgatar quatro infratores que estavam baleados, né? Tivemos que socorrê-los em condições assim. O nosso operador teve que descer, teve que fazer ancoragem no meio do mangue, lama no peito. Recentemente também ali... Pra pegar um bandido. Recentemente ali Isso aí o pessoal não vê, ali, né? No Passo da Pátria. Os bandidos efetuaram um assalto, entraram no Passo da Pátria, cruzaram o rio num bote, né? A polícia foi também. O pessoal lá do 1º Batalhão foi atrás. Só que quando eles chegaram lá, o pessoal ficou preso realmente no mangue com lama no peito. Não conseguiram sair. A gente foi resgatá-los e a maré estava enchendo. Os caras iam se afogar ali. E são coisas que as pessoas não veem, não é noticiado, né? E a gente sabe que a gente fez o nosso voto aí de arriscar a nossa vida, né? Mas na aviação o risco de vida é muito alto. Muito alto. Já você deu alguns spoilers. Vamos falar dessa missão da Bahia, que foi marcante, né? Eu até publiquei um vídeo. Você publicou? Você distribuindo sacolão. Nem marcou o Ciopaé, né? Posso fazer merchandising? Fazer um merchandising do Ciopaé? Pode sim. @Ciopaé_RN. Siga a gente lá. Realmente, a missão da Bahia foi um divisor de águas. A gente já tinha tido uma operação semelhante, mas em proporções muito menores, aqui em Açu, no ano de 2007. Não sei se vocês lembram, né? O Ciopaé já tinha participado disso. Mas no sul da Bahia, naquele momento, em dezembro de 2021... foi a região do mundo que mais choveu. Do mundo, a região que mais choveu foi o sul da Bahia. Então, imediatamente, quando a gente viu a situação, a gente ofereceu apoio para o pessoal na Bahia. Na Bahia é o GRAER, né? E eles aceitaram de pronto. Então, a gente saiu daqui sem muito know-how de grandes catástrofes. O Rio Grande do Norte, nesse sentido, é abençoado, que a gente não tem grandes catástrofes naturais aqui, né? Ainda mais desse tamanho, né? E a gente saiu sem saber exatamente o que ia. Levamos o material, por exemplo, o Pulsar, né? Que é o cesto de resgate, levamos tudo.
Chegamos lá, a gente saiu daqui, decolamos por volta das 6 da manhã, chegamos em Ilhéus, que era o centro do comando da aviação nessa operação, às 16 horas. Quando a gente chegou, a gente achou que ia receber um briefing. Quando a gente pousou, o major já veio lá, e aí, já tem condições de decolar? O Aldebrando olhou para mim e disse, vamos decolar. Então já foi, a primeira decolagem já foi levando mantimentos e levando médicos para o IF lá, o que eles chamam de IFBA, né? Lá em Ilhéus, que as pessoas estavam ilhadas. Quando eu vi o volume das águas descendo, né? Naquela região ali, quando a gente decolou, que a gente viu aquele negócio assim, não é possível não que isso esteja acontecendo não, porque era muita água, era só água. Só água. Chuva bíblica. Bíblica, bem maior do que a de Currais Novos, né? De ontem que eu falei. Mas, e as pessoas, tipo, o helicóptero passava, as pessoas acenando, pedindo pelo amor de Deus, pedindo ajuda. Viaturas policiais isoladas, bombeiros precisando de resgate. Então a gente pousou e a gente disse, como vai ser? Já tava, o dia já estava escuro, né? Não por causa do horário, mas por causa das nuvens, né? A gente sem saber, era um local que a gente nunca operou. E aquela tensão. Quando a gente pousou, que a gente deixou o mantimento, já veio uma pessoa assim, ó, tem 2 cadeirantes ilhados ali do outro lado do rio. E a gente ficou naquela, eu vim deixar, eu já vou levar um... Mas a gente não vou dizer não. Quando a gente chegou lá na região, realmente eles estavam ilhados. Aí o primeiro resgate já foi de um idoso cadeirante. A gente levou para o IFBA lá. Quando a gente retornou, tinha um outro menino cadeirante também que tinha problemas psiquiátricos, né? E que a gente teve que levar na aeronave. Então, e as pessoas, assim... Um dos resgates, por exemplo, a gente tinha passado e a gente já tinha deixado os mantimentos. As pessoas acenaram, a gente foi e pousou. E aí, disseram, a gente tá aqui há 2, 3 dias sem nenhum recurso, acabou os nossos mantimentos. A gente não tem nada, a gente precisa de água, A gente disse para eles, ó, a gente segue um comando, claro, mas a gente vai voltar aqui, aguarde que a gente vai voltar aqui. Então a gente tinha muita coisa para levar, médico, remédio, material. E quando a gente deixou as 3 cestas básicas e a água deles, né? Quando a gente se aproximou, né? Que eles... eu nunca saio essa cena da minha cabeça aqui. As senhoras lá embaixo começaram a acenar, começaram a chorar, se ajoelharam. Começaram o que eu entendi como se estivessem rezando, agradecendo a Deus, né? Aquela ajuda. Porque ninguém ia chegar lá e elas não iam sair de lá. Então, eram situações limítrofes, né? A gente estava ali e, tipo, a gente não conseguiu pousar, porque a água já tinha subido mais. Então, a gente nem conseguiu manter o contato, né? A gente manteve o contato inicial. Depois, o tripulante teve que jogar a água e coisas, porque o rio ainda continuava subindo. E eu lembro do salto de alegria delas, a oração delas, aquilo ali ficou assim, todo mundo dentro da aeronave, com aquele caroço de manga no pescoço, né? O meu olho marejou, ainda bem que eu estava nesse dia de copiloto, né? Eu não era eu que estava fazendo a operação, mas aquela sensação de que você era a última mão mesmo. Então, aquela mão estendida ali, ela segurou e ela acreditou que a gente voltaria num local isolado. Inclusive tinha um praça potiguar, né? Que é da região ali de Ilhéus, que estava lá. Alguém passou o contato da gente, ele conseguiu falar comigo. E a gente também foi lá na posição que eles estavam, na cidade dele, que tinha caído uma ponte lá. E também foi muito emocionante porque era alguém, vamos dizer, sangue do nosso sangue, né? E que estava lá na situação, um policial da turma de 2020, nosso, né? E a gente fez questão de ir lá, que também levando mantimentos, levando o nosso apoio, né? Mostrando à comunidade que a gente estava presente. Mas éramos uma aeronave, né? Uma do Rio Grande do Norte. Mas estavam mais de 30 aeronaves, 30 helicópteros operando lá, né? Depois a gente foi removido para essa região mais ao sul da Bahia, né? E aí a gente começou a operar isoladamente. Então, os contatos com as prefeituras, a prefeitura, né, dessa cidade, e com o comando do Corpo de Bombeiros que estava na área. Foi justamente onde eu resgatei esse menino que estava acidentado. Que onde a gente foi voar entre as montanhas lá, que tava, o teto baixou, a chuva chegou e a gente realmente foi muito tenso. Teve um pouso que eu fiz nesse dia, que foi numa área de barro, né? E tava o terreno inclinado, que a aeronave deslocou, assim, foi realmente muito tenso.
mas que a gente sabia que a gente era aquela mão, né? Já tinha vivenciado isso em Ilhéus, e a gente sabia que aquela era a última mão, aquilo ali podia ser o diferencial. Então a gente levou toneladas de alimento, remédio, transportou médicos, essas coisas, e isso, pra gente como policial militar, né, no meu caso, foi a primeira vez que eu senti mesmo o peso daquele juramento que a gente faz no curso de formação. De estar ali mesmo com o risco da própria vida. Então, eu estava no risco de vida altíssimo, a estresse. Nós éramos... o comandante Delbrando, né? Ele resolveu levar 3 pilotos. Foi uma decisão super acertada. Porque senão a gente não ia conseguir. A gente tinha que revezar, porque era o dia inteiro, decolando, pousando, planejando a operação, planejando combustível, calculando peso, tudo isso que a gente fazia, sem contar que as pessoas vinham a gente não tem como você não absorver um problema desse. Minha irmã tá lá isolada, o ponto dela é esse, às vezes dava uma coordenada no GPS, né, de GPS de celular, a gente chegava lá, a pessoa não tava. E, rapaz, era um cenário catastrófico, né? A gente publicou muito aí no Instagram do CIOPAE, no Instagram da Secretaria de Segurança, né? A gente recebeu todo o apoio do Governo do Estado, da Secretaria de Segurança. Mas realmente foi algo que inimaginável. Você não tem noção de quanta água aquilo ali recebeu, não. Você não tem ideia. O senhor deu um spoiler daquele resgate da criança, né? Que o senhor foi fazer um resgate lá. O que acontece? Conta agora em detalhes pra gente. Vamos lá. A gente tinha ido fazer essas entregas de mantimentos, né? Que a gente decolava, voltava. E a gente chegou já com o dia anoitecendo. Porque a gente sempre... eu não falo isso, não incentivo ninguém a fazer isso. Porque o que acontece? A gente trabalhou muito no limite do estresse, né? Porque a gente tinha a sensação era essa. Se eu não voltar, é uma pessoa que pode morrer. Tem uma vila, né? Uma vila lá que você olha de cima assim, cenário de fim do mundo mesmo. E aí você pensa, você pousa lá, deixa 10 cestas básicas, vem 3, 4 pessoas, pelo amor de Deus, isso, o líder comunitário diz, não dá, 10 cestas básicas não alimenta 1.000 pessoas, não. Vocês têm que voltar. Eu já falei com a Defesa Civil que eu preciso de mais 20, não sei o que. E a gente volta com essa informação. Eles precisam de mais 20. É cenário de fim de mundo mesmo, de guerra atômica. Parece que passou uma bomba atômica ali. Só as árvores, os palitos, né, das árvores ali pra cima, tudo destruído. Eu sei, não, então vou voltar. Eu sei que eu tenho que levar naquela outra comunidade, né? A gente era só a gente tava operando lá, o único helicóptero operando lá. E eu volto com mais 20 para cá. E quando a gente acaba ampliando o planejamento inicial. Então, a aviação, como eu disse para você, não admite erros. E a gente tem que seguir todos os protocolos. Um dos protocolos é respeitar as condições meteorológicas, incluindo o pôr do sol. O pôr do sol é direção e velocidade de vento. Essas coisas você não pode desrespeitar quando você está falando de helicóptero, de aviação. E aí, quando a gente retornou, que a gente chegou na cidade, né, Itamaraju é o nome da cidade na Bahia, próximo a Porto Seguro, né, onde o Brasil foi descoberto. E aí, quando a gente chegou lá, aí já o dia caindo, a gente achando que ia encerrar o serviço, a gente chega... Quando eu vi de cima, já tinha uma ambulância lá. Achei estranho, né? O que está acontecendo? Porque não tinha cobertura de celular, a gente não conseguia falar com ninguém. Eu achei estranho. Pousando no entardecer, já veio o apoio solo. Comandante, tem uma criança que se acidentou, um corte profundo na perna, lá num distrito, não lembro o nome, e eles estão perguntando se o senhor vai fazer esse resgate. Então, aqueles segundos que você olha assim, eu já tinha a sorte também, porque você tem que estar atento o tempo todo, né? Então você tem que ser muito bom de orientação. Eu já tinha passado lá numa verificação, já sabia onde era o local. Sabia quanto tempo de voo, mais ou menos, sabia onde era o local. E quando a gente passa para lá, a gente está sempre escaneando o terreno. Você está voando, o comandante da aeronave está sempre escaneando o terreno. Você está vendo se tem poste, se tem linha de alta tensão, se tem local de pouso, se tem campo de futebol, que normalmente é o local que você pousa, se o campo de futebol é iluminado ou não, se tem torre, se tem fiação passando, se tem rede, se tem telhas que podem se soltar. Então a gente passa assim, naturalmente, não porque eu achei que eu fosse pousar lá, mas eu já tinha feito esse scanner, né? E aí eu olhei assim, eu pensei, eu olhei pro pessoal, e aí, pessoal? Por mim eu vou.
Mas eu tenho que ir com o copiloto. Sem o copiloto eu não posso ir. Sem o operador aerotático, muito menos, né? Nesse caso. Ele disse, não, comandante, vamos. Sabia que era... Então, em Itamaraju, né? Nessa região ali no sul da Bahia, tem umas montanhas muito altas, muito altas. Então, eu pensei numa solução. O que que eu vou fazer para eu... Porque eu vou passar pelas montanhas e eu tenho que voltar. Então, eu tô indo aqui, eu tô vendo a silhueta da montanha. O sol tá se pondo, mas quando eu voltar vai estar de noite, né? E aí, quando decidimos em conjunto, trouxemos uma enfermeira, que também eu não posso assumir responsabilidade por um paciente, enfermeiro e médico, né? Eu não posso assumir a responsabilidade. Eu, como comandante de aeronave, se ele morrer a bordo, ele pode ter morrido agravado pelo resgate. Pelo resgate. Né? Então, tem questão de temperatura, de pressão atmosférica. E aí a gente decolou. Quando a gente foi passando pela montanha, eu tive a ideia ali de marcar no altímetro a altura que eu tinha na montanha, livrei um pouco acima, né? E pensei, na volta, eu sei que essa é a maior montanha aqui, né? Da região. Tem muitas outras, mas na volta eu vou vir nessa altitude. E assim eu fiz. Mas confesso para você que na ida, quando eu decolei, que eu tô vendo a montanha crescendo na minha direção, eu subindo, né? Subindo bastante. Eu juro para você que eu pensei assim, o que eu fiz? O que eu tô fazendo? Meu Deus, o que eu tô fazendo? Me arrependi. Juro pra você que eu me arrependi. Não vou negar. Porque você começa a entrar numa situação de tensão muito alta. Sem contar que você passou o dia inteiro nessa tensão. Quanto mais estressado, mais margem para erro. Maior, bem maior. Agora, o que acontece também é que nessas situações, o resto de energia que você tem, você foca naquela operação, né? Então, eu estava totalmente focado naquilo ali. Mas admito que quando eu disse, não era. E eu pensei, a montanha está crescendo na minha direção, eu tenho alguns segundos para desistir, voltar. E aquele silêncio na cabine, né? Todo mundo tenso. Você não sabe se vai estar chovendo atrás da montanha, que inicialmente você não vê, você não sabe de nada. Mas eu disse, já estou aqui, eu vou. E assim a gente fez o resgate. Na volta, a gente veio nessa altura. O pessoal do apoio solo, né? O que eles fizeram no ponto, né? Porque vocês, quem nunca voou, ainda mais noturno, não tem ideia do que é, né? É tudo preto. Você não sabe se você está curvando, você não sabe se você está descendo, se você está subindo. Você não tem essa noção. Mas aí a importância do apoio solo, o pessoal do apoio solo, o que fez? Pegou, a gente foi com uma viatura nossa, saiu de viatura também daqui para o apoio solo, como eu falei. Tinha a viatura do Corpo de Bombeiros, tinha a ambulância. Então, o que eles fizeram? Colocaram 4 viaturas no campo de futebol, farol alto, né? Iluminaram. E aí, balizaram o pouso da gente. Foram eles que balizaram o pouso da gente. Quando a gente pousou, que a criança saiu na ambulância, tinham muitos alunos soldados bombeiros lá operando, né? Que pararam o curso. Aí a galera, parecia que eu tinha feito um gol numa final de campeonato Copa do Mundo. Quando eu desliguei, né? Que eu cortei o motor, que eu desci aquela energia. Sai, né? Quando eu desci, era todo mundo me abraçando. Parabéns, aquela coisa assim que parecia que tinha sido um gol. Você se sente, tipo, vale cada centavo, né? Quando dá certo, né? Por isso que eu digo que eu não recomendo. Porque tinha muita coisa para dar errado. Muitos fatores, mas quando negativos. dá certo, você pensa assim, meu Deus do céu, foi para isso que eu nasci, né? Foi para esse tipo de momento que eu nasci. Foi para isso que eu vivo como policial militar. É por isso que eu arrisco a minha vida, né? E é isso que eu tenho certeza que vocês, né? Todo mundo que tá na operação, a gente, que eu quero dizer, sente numa operação normal, né? Talvez a gente não veja a cara da morte, né? Ali, mas você se sente assim, pô, foi pra isso que eu fiz aquele juramento. Agora que eu entendi o juramento que eu fiz. Em dezembro, depois de quase 16 anos de polícia, foi que eu entendi o que era servir a sociedade com o risco da própria vida.